Meu nome é Orlando Carvalho Canseiro, nasci em 28 de março de 1948. O meu percurso de vida aqui, na minha freguesia onde eu nasci, foi até aos 15 anos. Aos 15 anos fui para Lisboa. Estive em Lisboa a trabalhar na indústria hoteleira. Depois, mais tarde, fui para a Almada também, até ir para a tropa. Quando depois fui para a tropa, andei por volta de 3 anos na tropa, 28 meses em Angola, e cá andei à volta perto de um ano também. Portanto, fiz a minha comissão lá, regressei. Quando daqui cheguei foi em novembro de 1971 e estive aqui cerca de um mês e depois fui novamente para Lisboa. Fui para Lisboa, estive possivelmente aí mais ou menos uns 2 anos e tal a trabalhar novamente na indústria hoteleira por conta de ontem. Depois estabeleci-me por minha conta junto ao Palácio de São Bento, com um restaurante. Estive lá em Lisboa, depois estive até 76, 1976, em Lisboa. Depois vim para Aveiro, também para o mesmo serviço. Comprei um restaurante em Aveiro, onde estive até 1991. Depois estava era um bocado cansativo lá, muito movimento e tal, e eu tive algum cansaço e o médico aconselhou-me a descansar um bocadinho, a arranjar mais calma e tal, então vim para aqui. Já tinha cá uma casa feita em Penilha e nessa altura vim para cá e abri um café, do qual ainda se mantém aberto. Portanto, correu tudo bem quando vim para cá. Portanto, já casei lá em Aveiro, tenho 2 filhos, estão em Lisboa. Eu estou cá agora sozinho e mais a mulher, já estão lá em Lisboa. Portanto, o meu percurso foi sempre trabalhar assim no comércio. Só tenho a 4ª classe. Fez até a 4ª classe, aqui na escola de Pendilho? Aqui na escola de Pendilho. E qual é que eram as ocupações assim dos seus pais nessa altura? Meus pais trabalhavam na agricultura. E nós também, naquele tempo não havia outra maneira de sobreviver aqui, a não ser com a agricultura artesanal que se fazia aí, não é? Cultivava-se o milho, o centeio, tínhamos animais, vacas, ovelhas, cabras. Vínhamos da escola, ainda tínhamos que ir com os animais, tínhamos pouco tempo para estudar. E naquela altura não havia dinheiro, também não havia possibilidades dos nossos pais nos porem a estudar, e era a nossa vida, era aquela, até que fomos crescendo e depois, à procura de uma vida melhor, resolvi sair daqui. Sim, aqui na aldeia foi logo a seguir à 4ª classe, comecei e andei aqui. Havia aqui a resina, que se andava aí a distribuir aqueles bucazinhos para apanhar a resina, ainda andei nisso, ainda andei também, ainda era miúdo, estudo até aos 15 anos, ainda andei a trabalhar ali na escola também, porque a nossa escola tinha só o primeiro andar e eu depois fui para lá ajudar na construção do 2º andar, por conta do empreiteiro, e depois fui servir para um agricultor ali dos Olhais, lá estive uns meses, até que depois, tudo até aos 15 anos. Aos 15 anos foi quando eu saí daqui. Na resina era uns púcaros de barro e eu andava dentro de um saco e punha um ao pé de cada pinheiro que era resinado. Trabalhava de sol a sol? Sim. Naquela altura não havia horário de trabalho. Claro. Naquela altura não havia horários. Era sol a sol, era de manhã até à noite. E descansava durante o dia? Ou... Não, era só para a alimentação, era só para o almoço. Então não tinha um período de sesta? Não. Era só manhã para o almoço e depois... E depois continuava sempre a trabalhar? Recebia mais ou menos quanto ao dia, lembra-se, Sr. Orlando? Naquela altura, penso que era à volta de 6 escudos por 15 dias.
Ok. Então recebia de 15 em 15 dias? O alimento era bom porque havia um senhor que andava, um ou dois que andavam com uma coisa, a fazer a raspa, onde depois levava um arquinho em zinco, metiam, e nós era só pôr nós chamava-se naquela altura o colhete, punhamos aquilo lá no pinheiro e seguíamos sempre atrás dele. O ambiente era bom, não havia problemas nenhuns, não havia qualquer problema. O seu patrão era aqui da terra? Era de cá. E qual é que era a relação entre os trabalhadores e o... Era boa, a relação entre os trabalhadores e o patrão era boa. Começou também a trabalhar ali nas obras da escola. E foi algum empreiteiro aqui da região? Não, o empreiteiro não era de cá, era de fora, não sei de onde, agora não posso. Eu era miúdo na altura, não faço ideia. Era aquela escravidão, não havia horário de trabalho também. Pois eu ainda era miúdo, aquele cimento dava nos cabos dos dedos, ficávamos com aquelas feridos, porque o cimento cortava. Era assim. E depois, a seguir aí, fui para os Alhais, para a agricultura. Mas ainda aí na obra, quanto é que recebia por dia? 150 escudos. Por dia? Por 15 dias. Por 15 dias, ok. 15 dias. Então já ganhava um bocadinho ali já pagavam mais. Okay. Nas obras já pagavam mais. E trabalhava todos os dias da semana? Trabalhava todos os dias. Inclusive ao domingo? Não ao domingo e ao sábado, não. A seguir foi para a agricultura. Fui trabalhar para a agricultura. Trabalhou no campo? No campo, sim. Nos Alhais. Para lá de Vila Nova de Paiva. É uma terra que há a seguir. É relativamente perto aqui? É para aí 15 km. E a pé? Ou... Não, eu ficava lá afetivo. As condições de trabalho aí eram más. Também era de sol a sol? Era sol. Ali não havia horário. Por causa do calor, às vezes, e dos animais, o patrão fazia-nos levantar às 3 da manhã para ir lavrar. Às 3 da manhã? Às 3 da manhã. Quando era no calor. Foi pouco, foi para aí meio ano só. Eu não me aguentava lá. E ficou lá sempre? Fiquei, esse tempo fiquei lá sempre. E aí como é que era o ambiente de trabalho entre os trabalhadores? Era mau, era uma de escravidão, trabalhava muito, Mas os trabalhadores davam-se bem entre si? Davam, os trabalhadores davam, porque o patrão exigia muito. E depois tínhamos uma coisa, é que não comíamos quando queríamos. O patrão era a comida racionada. Existiam assim algumas movimentações mais contestatárias por parte dos trabalhadores? Ou... Não. Também lá estive pouco tempo. Sim, claro. Mas naquele tempo que esteve, naquele tempo nunca houve movimentação nenhuma. Nesse sentido. Mas os trabalhadores tinham a noção de que, de facto, as condições de trabalho eram duras e que... Tinham, só que não havia outra alternativa. Claro. Ou seja, também tinham a percepção que viviam num regime que não os deixava expressar-se livremente. Sim, nunca fomos habituados a outro regime, não sabíamos o que era a democracia, tínhamos que aguentar ali. Os meus pais também trabalharam sempre no campo. Portanto, as condições de vida de trabalho deles tínhamos vacas, tinham o carro das vacas, lavrávamos com o arado, com as vacas, não é? Íamos ao dito estrume à serra, para a loja das vacas, não é? Depois, quando estava curtido, tínhamos que ir arrancar, levar para as terras, para semear. E era ir com os animais para os pastos. E era assim um pouco isso. Os seus pais possuíam alguns terrenos, então? Sim, os meus pais possuíam terrenos. Okay. Então, para além de trabalharem nos terrenos de outros proprietários, também tinham... Sim, não só trabalhávamos nos nossos. Os meus pais nunca trabalharam. Os seus pais só trabalhavam? Os meus pais só trabalharam nos nossos. Então, ou seja, os seus pais cultivavam os terrenos para a sua própria subsistência? Para a sua subsistência, exatamente. Era. Disse-me que... Emigrei para Lisboa. Então, e como é que essa oportunidade surgiu? Teve algum contacto? Tive um primo meu que lá estava, que eu lhe escrevia, a ver se ele me arranjava lá trabalho, e ele disse para ir, e que arranjava lá trabalho ao pé dele, e assim foi. Depois fui para baixo, naquela altura demorava 24 horas a chegar a Lisboa, saía-se daqui, saía de Vila Nova de Paiva às 8 da manhã, e só cheguei a Lisboa outro dia de manhã. Não, a caminhonete era só em Vila Cova, aqui não chegava a caminhonete ainda, não havia estrada. E apanhar a caminhonete a Vila Cova para Vila Nova, logo de manhã cedo. Depois para Viseu, e de Viseu apanhava-se comboio. Depois estávamos na Pampilhosa 3 ou 4 horas à espera do outro que vinha do Porto, para ir para Lisboa. E chegava-se a Lisboa, cheguei a Lisboa, a Campolida de Lisboa, por volta das 8 da manhã. Chegávamos lá com a roupa toda suja, porque os comboios eram a carvão. Pois. e o homenzinho estava lá nas máquinas de mandar o carvão, depois a chaminé mandava aquilo tudo. O seu primo vivia em que zona de Lisboa?
Era na zona de Campolide, Na zona de Campolide, ok. E o que é que ele fazia? na construção civil. Na construção civil. E o Sr. Orlando também vai para lá para trabalhar na construção? Eu ia para a construção civil, mas depois surgiu-me uma oportunidade, que eu já tinha um irmão meu em Almada, e então ele arranjou-me lá para um restaurante, lá em Almada. Em Lisboa estive 2 ou 3 meses só. Ok. Depois fui logo para... Depois foi logo para a restauração, trabalhar na área Fui da logo para a restauração. Foi. As mudanças de um meio rural para um meio urbano. Sempre para melhor. Tudo melhor? para melhor. Pronto. Para já comecei a ver dinheiro, já algum dinheirito, não era muito, mas era algum, pronto, já ganhava, já comia bem, no restaurante já comia bem, pronto, porque o restaurante dava-me alimentação e naquela altura ainda me dava também o alojamento, porque nós não tínhamos, íamos daqui, não tínhamos onde ficar. Chegou a ter algum contrato assinado nessa altura? Não, naquela altura não se assinava contratos, mas arranjava-se trabalho com facilidade. Arranjava-se trabalho com facilidade naquela altura, tanto para cafés, para restaurantes, para mercearias, naquela altura arranjava-se com E facilidade. aí já trabalhava às 8 horas ou também trabalhava... Não, aí eu trabalhava sempre mais que às 8 horas, não havia horário de trabalho. Trabalhava mais, mas já não era tanto. Eu ia para o restaurante às 7 da manhã e até lá para as 10 da noite, 11 horas. E já ganhava mais, presumo. Já ganhava, já. E aí ganhava ao dia? Não, era ao mês. Ao mês? Lembra-se mais ou menos quanto? 250 escudos. Ao mês? Na construção civil ou na... Não, no restaurante. No restaurante. No E restaurante. na construção civil? Na construção era 5 escudos por dia. Não, aí já tinha horário. Na construção civil tinha horário. Já era às 8 horas. Era Na às construção 8 civil era às 8 horas. Nem em Almada tive mais. Eu estive lá até, foi dos 15. Quando fui para a Almada, devia ter à volta dos 16. E foi até aos 20. Fui depois à inspeção. Depois, entretanto, passado pouco tempo, fui chamado para a tropa. E foi uns 5 anos. Nessa altura que estava lá em Almada, continuava a ter algum tipo de ligação aqui à terra? Vinha cá de vez em quando, raras vezes, e escrevia para o meu pai. Bem, ele viu que eu estava já muito melhor que aqui, tinha uma vida melhor. Ou seja, encorajavam a ficar em Sim. Lisboa e a... Eles diziam sempre, se às vezes não estivesse bem, vem-te embora. Isso nas cartas, diziam sempre. Mas eu estava lá sempre, era lá, mudei sempre para melhor, não tinha nada a ver com a vida daqui, não é? Viviam num regime que as privava de várias liberdades ou de vários direitos. Lá em Almada, como é que era essa situação? Chegou-se a perceber de alguma movimentação? Nunca me cheguei a perceber de nada, aquilo era trabalho, casa, às vezes tinha um dia de folga, ao domingo, folgava, uma vez por outra vinha a Lisboa, ao dia de folga, vinha até Lisboa, mas nada mais que isto, porque lá naquela altura não se falava em nada. Gostava de trabalhar na restauração? Gostava. Tanto é que nunca larguei. Depois enverdei sempre pela restauração. Ou seja, começou a trabalhar como empregado de mesa? Como empregado e apanhou o gosto. E apanhei o gosto, foi até agora. Que ainda continuo, tudo de memória boa, tudo. Depois, tanto como empregado, como depois como proprietário, guardo só memórias boas. Então, aos 21 é destacado para... é chamado aos 21 para fazer... fui chamado para o serviço militar. Fui para Coimbra. Fez a recruta em Coimbra? Fui tirar a recruta a Coimbra, eu fui para condutor, e então andei lá em Coimbra há 3 meses. Dediquei-me a sério à condução, porquê? Porque aquilo na altura era um problema. A gente andava na condução. Depois fazíamos exame de condução, ao fim de 3 meses. Se ficássemos mal, vinhamos para casa e depois éramos chamados outra vez para ir para atiradores. E aqueles 3 meses não contavam. Faz conta que não tínhamos ido à tropa. Passei logo à primeira. Não, ali não há outra chance. Ou passava à primeira, ou terminava ali tudo. Ali não havia outra alternativa. Terminava tudo. Vinha para casa e aqueles 3 meses eram de borla. Não contavam para nada. Depois chamávamos outra vez, já para outro quartel. E então aí já íamos para atiradores. Já não íamos para condutor. Mas o Sr. então queria era ficar na condução? Pois, não era quase por causa de ser condutor, era mais para não perder aqueles 3 meses. Claro. Porque a gente naquela altura sabíamos que tínhamos ultramar à espera. E então assim, então agora se vou 3 meses para casa, depois podíamos demorar mais outros 3 a ser chamados, que não era logo, então eu dediquei-me àquilo a ser, porque ali era assim, ou se ficava bem à primeira, ou acabava, não dava, não havia a segunda hipótese. Já agora, em que ano é que foi fazer a recruta?
Foi 69. Depois fui para o Porto, a seguir à recruta. Fui para o Porto. Fui para o Porto tirar a dita especialidade, que eles chamam. Depois a gente ali aprende a conduzir, aprende a lidar com o carro, pronto, aprende a conduzir. Isso é como agora, a gente vai à escola, tira a carta, aprende só a lidar com o carro, depois a experiência vai-se adquirindo ao longo do tempo. Não é? E nós ali, na recruta, era assim, tínhamos meio-dia de instrução geral. Isso ainda em Coimbra, correto? Em Coimbra, instrução geral. E outro meio-dia na condução. Na condução, porque nós lá tirávamos a carta profissional. Tínhamos que saber, tínhamos uma bancada com o motor a gasolina, uma bancada com o motor a gasóleo, tínhamos que saber o funcionamento daquilo tudo, decorar tudo, como é que funcionavam as peças, e o nome das peças e assim. Pronto, também que naquela altura tínhamos 20 anos e a cabeça, a memória, não é? Pronto, e então, depois da recruta, fui para o Porto tirar a especialidade e no Porto sou mobilizado para ir para a Angola. E tirou a especialidade em quê, Sr. Orlando? A especialidade era especializarmos na condução. Depois tive um mês em Santa Margarida, que chamavam naquela altura, chamava-se a tirar o IAO. Porquê? Em Santa Margarida. Porque Santa Margarida era parecido com o ultramar. Aquelas serras, andar com os carros da tropa no meio daquela... habituar-nos a andar no meio da serra com os carros da tropa, que era para nos já prepararmos para andarmos lá assim, lá na... Ou seja, no fundo era uma simulação daquilo que iam daquilo que íamos lá passar. O ambiente solar era uma maravilha, então nunca... O ambiente era bom. Camaradagem. Era bom. O ambiente... Tem boas memórias desse... Tenho. Convivíamos muito. Havia festas disto e daquilo, estamos sempre lá em festa. Não, isso com ali nunca havia qualquer problema. Contestação por parte dos soldados em estarem ali mobilizados para a guerra? Aparecia um ou outro que sim, aparecia um ou outro que não queria ir. Houve até quem desertasse para o estrangeiro naquela altura, porque tudo naquela altura ia tudo para lá parar. E havia alguns que não queriam ir, não é? E já agora sabe para onde é que ele foi? Ia para a França, para e a assim, França. era. Okay. Embora naquela altura era de assalto, iam de assalto, lá se conseguiam e piravam-se. Não era assim muito, mas havia sempre alguns. Porque o problema daquilo era assim, aqueles depois não podiam cá vir tão depressa, senão eram apanhados e então tinham que ir na mesma. Entre os soldados e os oficiais superiores, qual é que era a relação? A relação era boa. E depois, sabe que aqui andamos pouco tempo, não é? Praticamente aprendemos tudo, aprendemos as coisas todas e fomos para fora. Eu assentei praça em fevereiro, em agosto, a seguinte, logo em agosto, fui logo embora, não é? Depois lá fora, então aquilo não era mau. Corríamos algum risco, claro, mas não era mau, havia muito convívio, de camaradagem, ali não havia... Que ajudava a superar as situações difíceis. Os oficiais não eram rigorosos. Aqui eram mais, obrigavam a gente a ser mais disciplinado, sempre com a barba muito bem feita e não sei quantas, aquela disciplina toda. Não podia faltar um botão no blusão. Eles passavam assim uma folha de papel na cara, se arranhasse, já íamos para trás. Vai para Angola em que ano? 69. 69. E chega lá já em 70 ou em... Não, em agosto de 69, a viagem daqui lá demorava 9 dias. Demorou 9 dias e 9 noites, sempre a andar, sem parar. O barco não parava. Não parou? Não parou. Foi seguido 9 dias e 9 noites. Lembra-se do barco? Era o Veracruz. O Veracruz. Era um barco muito grande. Ele depois acho que foi vendido para Paquete, para fazer cruzeiros. Íamos ali uns 4 ou 5 mil homens naquela vez. Mas aquilo é saturante a viagem, porque saímos de Lisboa, passado umas horas, olhávamos para todo lado e já só se via água. Agora, 9 dias. Amanhã saímos, olhávamos para um lado e para o outro, água. Aquilo não é fácil. Quando a gente avistou a terra, foi uma alegria. Fiquei lá um mês, em Luanda, eu era condutor de Berlier, aqueles carros pesados que iam à frente, porque lá o carro pesado ia à frente, porquê? Por causa das minas, porque lá metiam as minas, aquilo lá no Alcatrão, nós chamamos picada aqui, chamamos-lhe terra batida, a cidade da terra batida. Lá eles metiam aquelas minas por baixo da terra, e então o que é que nós fazíamos? Carregávamos o carro com sacos de areia, trazia debaixo do meu banco
só um saco de areia e atrás na carroceria onde ia o pessoal também, coisa, porque para já era também para fazer peso, porque caso a mina arrebentasse, o carro não ia pelos ares. Pronto, porque nós não podíamos ir ali com o aparelho a ver onde é que havia as minas, nós íamos fazer aqueles reconhecimentos longe. E então aí eu fiquei lá em Luanda um mês a fazer o estágio. Fazer estágio e depois é que fui ter com os condutores, ficámos ali alguns condutores a fazer o estágio. E depois, passado o mês, fomos juntar-nos ao mato, lá num acampamento no mato, com o resto da companhia. Luanda, portanto, nós ficávamos um bocadinho distante de onde nós estávamos aquartelados, mas nós tínhamos os carros que vinham a Luanda e traziam-nos, a gente estava lá, onde ficávamos lá um bocado a passear, e depois eles apanhávamos outra vez, vinhamos, nas horas vagas, porque a maior parte do tempo andávamos no serviço de aperfeiçoamento dos carros, não é? Mas em comparação com Lisboa, o que é que destaca de Luanda? É assim, Luanda é muito bonito. Luanda é um espetáculo. Já naquele tempo era mais bonito. Tem a Baía de Luanda que faz assim. Pois tinha tudo ajardinado, muito arvoredo, tudo. A Luanda era muito bonita. Então, a seguir a esse mês que faz o estágio, junta-se aos seus camaradas? Fui para o mato, juntar-me aos meus camaradas. Durante quanto tempo, mais ou menos, é que ficou no mato? Andamos, portanto, 3 partes do tempo, portanto, estamos a falar em 2 anos, 3 partes, estávamos nas zonas perigosas, pronto, nas zonas piores. Depois, para compensar alguma coisita, os últimos 4, 5 meses já vínhamos perto de uma cidade. Íamos para uma vilazita, ou mesmo até mesmo cidade, onde já não havia praticamente perigo. Qual era, assim, o ambiente entre os soldados? O estado de espírito? Era ótimo, sempre. Nós íamos fazer os reconhecimentos, porque assim, o que é que se passava com a guerra? Havia as sanzalas no meio do mato. Chegávamos, cada sanzala tinha um chefe, que eles lá na gíria deles chamavam-lhe o Soba. Era o Soba, era o que mandava nas sanzalas. Tínhamos aqui o Presidente da Junta, e lá era assim que funcionava. Não era eleito, era nomeado lá por eles, Soba, pronto. E então, nós chegávamos lá, falávamos com ele. Pá, conhece aqui alguém, canto por aí, coisa. E eles geralmente nunca diziam. Não, aqui aqui está tudo bem, aqui não há nada. Mas não era bem assim, porque eles, os próprios que lá moravam, os moradores, os nativos de lá, por vezes estavam-nos a cantar. Eles tinham, às vezes, também uns locais no mato escondidos, onde eles depois nos procuravam atacar. Porque a guerra lá não era declarada, pois era eles estarem escondidos no meio da mata, mandarem-nos umas granadas, uns tirecos e assim. Eles não tinham grandes armas, mas tinham algumas, não é? E as tais ditas minas também. A coisa mais complicada foi uma vez mandaram-nos um morteiro lá para o acampamento. Não acertou nas casernas. Aí o acampamento chegou a ser bombardeado? Chegou. Mas caiu na terra. Fez um buraco na terra. E uma vez também passávamos numa brigada, íamos fazer umas operações, e também já se ouviu assim, que eles mandavam lá os tirecos de longe e fugiam, porque eles não se aguentavam connosco, não é? Nós tínhamos umas armas naquela altura, umas armas automáticas, que era chamada G3, que era uma arma de excelência, não é? Levava 21 balas, 20 no carregador e uma na cama, portanto, trabalhava tiro a tiro, trabalhava rajada e nós estávamos bem. Tivemos feridos, mas em acidente de carro. Nunca então sim, feridos em situação em combate, de guerra? Em combate não. De combate não tivemos qualquer problema. Só tiveram então assim acidentes de viação? Foi, a nossa companhia não teve problema. Sim, mesmo a nível do batalhão, porque aquilo o batalhão tem 4 companhias. Cada companhia tem 100 e tal homens, portanto houve baixas, mas mais por acidente. Houve umas coisitas assim de ataques, mas umas coisas não foi por aí. Então, e o que é que, nos acampamentos, o que é que os soldados faziam para se divertir ou para passar o tempo? Nos acampamentos jogava-se as cartas, jogava-se o dominó e também não tínhamos assim muito tempo livre, porque andávamos sempre à procura
à procura de se encontrar alguém. Mas o Sr. Orlando escrevia com que frequência, Escrevia, mais ou menos? escrevia. Com que frequência? De um em um mês, 2 em 2 meses? Não, quase todas, a gente tinha saudades daqui, da família, e tínhamos os tais aerogramas que nos pagava. Não os pagava se ele, não nos pagava nada. Escrevia-me, mandava para cá. Mas praticamente escrevia um aerograma, o meu pai escrevia-me outro, chegava lá, respondia, era sempre. E quando volta a Portugal, volta para onde? Para Lisboa, para aqui, para Pendilho? Quando vim, vim para Pendilho. Estive cá um mês. E depois de estar cá um mês, para onde é que vai? Depois, ao fim de mês, fui para Lisboa. Fui para Lisboa e meti um anúncio no jornal para arranjar trabalho. E arranjei outra vez para o restaurante. Para o mesmo restaurante? Não, outro. Porque assim, o que é que se passava naquela altura? Nós trabalhávamos numa empresa. E quando regressássemos de Angola, desde que a empresa estivesse a laborar, o patrão era obrigado a aceitarmos outra vez. A reintegrar? Era obrigado a reintegrar. Mas quando eu regressei, fui à Almada, por onde tinha saído, já era lá que eu estava na altura, e o restaurante tinha acabado. Tinha fechado, o patrão tinha fechado aquilo, pronto. Não havia nada a fazer. Pronto. E então meti um anúncio e arranjei trabalho em Lisboa. Fui trabalhar para a Baixa de Lisboa e depois, passado 3 ou 4 anos, uns 3 anos que eu trabalhei eu como empregado, os meus patrões deram-me sociedade. Compraram um e eu fui para lá geri-lo e eu era sócio com eles, não é? Só que eu não tinha dinheiro, não é? Não que tinha vindo, tinha pouco dinheiro, não é? Então o que é que se passava? Eles compraram o restaurante e a minha parte, eu tirava um ordenado ao fim do mês. E ao fim do ano fazia-se o balanço. O lucro que houvesse, o meu dinheiro ficava para ir amortecer a cota. Ok. O lucro do restaurante que desse, dava 100 euros, assim uma comparação. 50 euros era para o outro meu sócio e os outros 50 que me tocavam a mim iam para ele porque eu tinha pago por mim, até por fazer a quantia que tínhamos dado para o restaurante. Então, mas chegou a ter algum ordenado fixo nessa altura? Tinha 5 contos. Mas os lucros é que ia para amortizar a cota. Os lucros eram os lucros do restaurante. O ordenado era para eu viver. E os lucros é que iam para amortizar a cota. Okay. Pronto, depois amortizei a cota. Entretanto, isto lá em Lisboa. Depois já tinha a cota paga. Resolvi. Tinha um irmão em Aveiro que me disse que tinha lá estava lá um restaurante de espaço e que era um bom negócio. Olha, está um restaurante tal, está em espaço. Se quiseres, vem cá ver. E eu vim de Lisboa lá vê-lo. Lembra-se do dia 25 de Abril? Estava em Lisboa. E que memória é que tem desse dia? Olha, ia-lhe agora contar uma história quando tinha lá o restaurante. Eu tinha o restaurante em Lisboa, na Rua Poços Negros, que é do lado de baixo do Palácio de São Bento. E então, eu vivi aquela parte, mesmo da guerra do 25 de Abril, a sério. Quando, no dia 25 de Abril, eu trabalhava nessa altura no Racha Feliz Letra ainda, em Alfama. E chegou lá, logo mais um bocadinho adiante, é o Praça de Comércio, onde estava já a tropa toda. Lá à frente é logo os chancelheiros, onde estavam os ministérios todos. E então o patrão, olha, vamos embora, há uma revolução. E então eu nem tinha visto rádio nem nada, depois começamos a ouvir. E então saímos e eu fui para a zona, fui ver as coisas também. Fui ver os carros de combate na Baixa de Lisboa, acompanhar aquilo tudo. Estive no Carmo, a assistir à rendição do Marcelo Caetano. Estive lá a ver o Salgueiro Maia com o megafone. Acompanhei o 25 de Abril todo. De perto. E então depois, eu como ainda tinha o restaurante lá perto de São Bento, o que é que havia ali? Em São Bento, ali, após o 25 de Abril, era todos os dias manifestações. Era por aquilo. Então, aquilo começou a liberdade, não é? E então era também os chamados ditos retornados, que chamavam retornados que vinham lá das colónias. Vinham revoltadíssimos, porque a descolonização não foi bem feita, não é? Não salvaguardaram o que eles lá tinham. E eles deixaram lá tudo, vieram sem nada.
E eles chegaram aqui a Portugal vinham muito descontentes, não é? Muito revoltados. O que é que me acontecia? Iam para o restaurante. O restaurante era sempre cheio, era a gente toda. Depois pediam a conta, eu ia aqui a uma mesa a fazer a conta. Mas já estava outro ali ao lado também a pedir-me as contas, eu deixava ali a conta, eu vinha para aqui fazer a outra. Quando ia buscar o dinheiro ali, já lá não estava ninguém, estavam lá dinheiro de Angola e dinheiro de Moçambique. Quando eu fazia a conta, virava para o lado, quando lá ia, já lá não estavam quem comeu, mas tinham lá o dinheiro, só que era dinheiro lá de Angola. E depois como é que fazia a conversão? Não faziam nada, aquele dinheiro não valia nada. Pois. O dinheiro de Angola e de Moçambique, isto deixou de valer. Não valia nada esse dinheiro. E eles eram revoltados, como quem diz, este dinheiro, porque era escudo também, mas não era igual ao nosso. O dinheiro de Angola e de Moçambique era em escudo, mas não era, chamava-se angolares, escudos angolares. Não era igual ao nosso, não tinha valor nenhum cá. Não tinha câmbio, não tinha nada. Era lixo, ainda lá tenho, ainda em casa dinheiro. Porque é assim, as pessoas deixavam ali o dinheiro de Angola e de Moçambique. Como que nós não tivéssemos culpa, não tínhamos culpa nenhuma. Mas isto era um protesto que eles faziam, como disse. Isto era Portugal. E pagaram-nos com esse dinheiro. Apanhei muitas mesas a deixarem lá esse dinheiro. Sim. Após o 25 de Abril, lá no 25 de Abril, estava tudo satisfeito. Tudo satisfeito. Dei ali uns dias, lá em cima no bairro Alto, onde era a sede da PIDA, António Maria Cardoso, aquilo andava tudo ali. Aquilo nos primeiros dias, apanhava-se um bocadinho de susto, às vezes aquelas manifestações. Eu vi uma manifestação uma vez, na Almirante Reis, porque aquilo dava tudo revoltado. E eles, como Petras, a mandar as montas dos bancos. A partir as montas dos bancos todas, lá no 25 de Abril. Ainda chegou então a apanhar o 1º de Maio também. Cheguei também, estava lá também. E foi ver o... Fui lá. O que é que se lembra desse dia? Aquilo era uma coisa fora quase nem tem, aquilo era uma coisa fora de série, a gente não estava habituado a ver aquilo. Nunca tinha visto uma coisa daquelas da minha vida. Lá em cima na Fonte Luminosa, tudo cheio, era a gente de todo lado, tudo a gritar, bandeiras, isto e aquilo. Lembra-se de ver o Mário Soares e o Álvaro Cunhal? Lembro. E o Pinheiro de Azevedo na Praça de Comércio, quando ele disse, está só fumaça. Mas isso isso é mais tarde. Foi mais tarde. Mas ainda acompanhou também. Eu acompanhei isto tudo. Acompanhei isto lá. Ali na Praça de Comércio era tudo cheio, sempre, tudo cheio de gente. Aquilo ali os primeiros meses foi. Depois eu também acompanhei muito lá embaixo, lá ao pé do Palácio de São Bento, porque depois houve aquela coisa dos governos provisórios, aquela coisa toda, e formaram-se aqueles partidecos todos, não eram muitos partidos, era o MES, era não sei o quê, o PSTT, a MRPP, e então havia muitas sedes dos partidos ali junto ao Palácio de São Bento. Iam lá todos comer. Iam lá muitos comer ao meu restaurante. A sério? Era, figuras assim? Sim, essas figuras assim, eu já me lembro, mas iam lá muitas figuras. Mas lembra-se de alguma assim? Lembro de os ver lá ao pé, depois olha, este era o Mário Morteira, era mais o não sei quê. Mário Morteira? Era também, era. Ministro da Indústria? Era. Eu lembro-me de vários. Lembras, por exemplo, sei lá, do Vasco Gonçalves? O Vasco Gonçalves, lembro perfeitamente também. Não é? Ali era mesmo aquilo que era, de onde eu tinha o restaurante, a coisa era 100 metros, ao Palácio de São Bento. Mas dava ali tudo. E lembra-se das eleições também em 1975 para a Constituinte? Lembro, votei lá. Votou lá em Lisboa. Votei lá em Lisboa. Ok. E como é que foi o processo? Lembra-se do dia e como é que as pessoas estavam, animadas por ir O dia já não me lembro. Sei que aquilo havia filas e mais filas nas secções de voto. Estava tudo esfomeado para votar. Mais participativas. Aquilo foi participativas. Estava tudo esfomeado de votar. Aquilo perdia-se horas nas filas para se votar. Também foi ver esse discurso do Pinheiro de Azevedo ao Terreiro do Paço. Ao Terreiro do Paço. Foi. Aquele Terreiro do Paço era assim, sempre lotado, só gente. Aquilo era uma coisa nunca vista, nós nunca tínhamos visto uma manifestação. Nunca tínhamos visto nada, não é? Claro, as pessoas queriam aproveitar, digamos assim. Aquilo. Era. E sentir essa liberdade que tinham sido privadas. Sim, logo ali os primeiros dias, porque aquilo, os primeiros dias, na cidade de Lisboa, eram só carros com soldados a patrulhar as ruas de Lisboa, com as G3 que colocavam na G3, ali. Era. Ao pé da Casa da Moeda estava lá um grande reforço a montar a segurança à Casa da Moeda, vários carros da tropa,
Eu lembro, e a gente naquela altura, os primeiros tempos, não trabalhámos. Nos primeiros dias, então eu andava a ver isto. E depois, também fora depois, nas horas vagas, também ia ver. Em 1976 vai então para Aveiro, Em correto? 76 fui para Aveiro. E abriu lá E abri lá o restaurante. um estabelecimento. E durou mais ou menos quanto tempo? Até 91. E correu muito bem, muito bem. Não tenho nada a apontar, só lhe a apontar bem. Portanto, foi lá que tive até essa altura. Fui para lá com 28 anos. Bom, tinha 28 quando fui para Aveiro. Passado 4 anos casei. Vieram 2 filhos. Comprei lá a casa, em 1980 comprei casa lá. Portanto, onde vivi e já tenho lá a casa. Em 91 volta aqui a Pendilha, então. Em 91 é que voltei cá, porque tinha cá a casa e então resolvi abrir o café ali, na minha casa. E quais é que foram as principais diferenças assim que sentiu aqui na Terra em comparação com o tempo que cá viveu antes? Eu já não tinha nada a ver. Não, faz conta, primeiro era a aldeia e agora quando vim para cá era uma cidade, tal e qual. Gente com fartura. Ou seja, modernizou-se. Modernizou-se tudo. Estava grandes infraestruturas, não é? Pronto, e depois vim para cá. Também... E do ponto de vista do comércio, que é a sua área, qual é que foi? Teve um impacto muito forte. Na altura, também os estabelecimentos que havia aí eram fraquitos. Naquela altura, modernizei aquilo bem. E eu tinha dias que não fechava o café. Era 24 horas. É muita gente. Não conseguia. E o café está aberto até hoje, então? Ainda está aberto. Como é que se chama o café? Estrela do Alto. Eu, na altura, até paguei ainda umas poucas de multas porque eu fechava sempre depois da hora. Nunca fechava a horas. Não me deixavam fechar. E o comandante do posto chegou-me a ameaçar. Você o fecha, como deve ser, às horas, ou qualquer dia fechamos no café. Bom, não pode ser assim. Aí teve mesmo E eu dizia, eu não consigo pôr os clientes cá fora. Quando não puser cá fora, manda-nos ir que nós vamos lá. Como é que o Sr. Orlando olha hoje em dia aqui para a sua terra, para Pendilha? Ora bem, eu tenho que olhar bem, porque senão também tenho uma cota parte benéfica da terra, porque eu tive 20 anos ao serviço da Junta, desde 94. Até aos dias de hoje? Não, estive 20 anos. Comecei em 94. Passei por tudo na Junta. Fui presidente da Assembleia, tremendo. Já agora como independente ou ligado a algum partido? Não, ligado a partidos. Não foi sempre o mesmo. Nunca tive pelo PS, nunca calhou, não é? Mas tive pelo PSD e pelo CDS. Depois, a seguir à Assembleia, fui secretário, fiz o mandato, 4 anos como secretário, depois voltei, fiz o mandato como tesoureiro, depois de intervalo, um mandato de intervalo. Depois a seguir, já estava um bocado saturado, depois a seguir candidatei-me. Pronto. Ganhei o primeiro mandato, depois já nem queria fazer outro, mas depois um bocado de pressão, candidatei-me outra vez. Voltei a ganhar. E aí como independente também? Ou... Não, primeiro foi pelo CDS e depois foi pelo PSD. Foi pelo PSD. Okay. Portanto, fiz esses 2 mandatos como presidente. E o que é que destaca dessa experiência? Só tenho, foi ótimo, fiz também, pronto, porque assim, nós gostámos de fazer pela nossa freguesia, não vale a pena eu dizer que fiz muito, porque sou suspeito, não é? Mas fiz a minha parte. Sim, olha, estas obras que aqui estão, fui eu que as fiz, isto, pinturas, quando eu vim para a Junta, este edifício era esqueleto, tijolo, estava em tijolo, quando eu cá cheguei, era em tijolo. De 2005 a 2013. Nos mandatos que eu fiz aqui, olha, destaco-lhe ali o parque ali no centro, ao pé da igreja, que aquilo, quando eu cheguei cá, estava tudo em terra batida. O anterior presidente tinha começado este projeto, não acabou, porque acabou o mandato dele. Eu, quando vim, portanto, aquilo ali, aquele parque ali foi no meu tempo, foi tudo feito.
foi este alcatrão dali para baixo, que estava tudo estragado. Fizemos tudo lá embaixo, até ao pé da igreja, aquele ladrilhamento todo, o pavimento todo de paralelos. Estes arvoredos também foi comigo, por aqui abaixo, estava também na junta, na altura. Olha, destaco a obra-prima, é uma coisa que nos dá tristeza, mas infelizmente estávamos com umas dificuldades enormes no cemitério e tive que o ampliar para o dobro que tinha. Sendo que a participação era ativa? Era, não há dúvida nenhuma. As pessoas participavam muito disto também. O Museu Rural de Pendilho foi também feito no meu tempo de presidente. O Museu Rural tem lá, agora já toda a gente tem internet em casa, mas naquela altura não tinham, e era o espaço internet lá, que a canalhada toda ia para lá. A canalhada ia para lá toda, agora tem menos, porque agora toda a gente tem internet em casa, pronto. Mas aqueles espigueiros, que foi o projeto daqueles espigueiros ali, o ladrilhamento da eira à moda antiga, lá no museu. Portanto, lá as peças todas que lá estão, arranjar aquele espólio que lá está, arranjar aquilo tudo. Havia um grupo cultural pendilhense que da igreja tinham algumas peças, deram-nos, recompuseram-se, não é? Reconstruiu-se aquilo tudo. O que é que destaca da vida associativa aqui Está com vida agora, está com vida. A vida associativa está com vida. Tem muitas associações? Temos o grupo de bombos, temos a associação As Capuchinhas, que é o rancho folclórico, temos a associação Alvorada na Serra, que é o lar, o grupo cultural pendilhense também, pois temos. E sendo que a população se envolve na atividade associativa da terra? Sim, teve uma altura que esteve isto um bocado parado, mas agora está tudo a trabalhar bem. Está. O que é que gosta mais aqui da sua terra? Olha, a coisa que eu gostava mais aqui agora era termos cá mais gente. Mais gente. Isso é que nós queríamos cá. Porque, de resto, nós temos infraestruturas boas. Agora temos boas infraestruturas, tudo. O que nos faltava cá agora era gente para usufruir daquilo que nós cá temos. Então acha que o despovoamento e o envelhecimento são dois fenómenos que afetam aqui a região? São. Muito. Porque é pena nós termos hoje uma freguesia, temos as ruas todas, em todas as ruas entra um carro e sai. Nós fizemos aí alargamentos de ruas, tudo. Pusemos tudo aí para ser transitável. E hoje vemos muito pouca gente. Era isto que me entristece mais, de facto, é a falta de gente cá. Falta de gente. Estamos tudo bom, estamos cá tudo bom. Temos a respeito de comércios, nós temos cá o Euromilhões. A nossa freguesia tem de tudo, tem cá tudo.